Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, feliz sábado a todos vocês, né? Vamos continuar nosso estudo. Primeiro vamos fazer oração pedindo a proteção de Deus, né? Querido e bom Pai que está no céu, obrigado, Senhor, porque nos dá a oportunidade, nesse seu santo dia, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que venha fazer presente com os seus santos anjos, Espírito Santo conduzindo, é o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Muito bom ter vocês nesse momento, nesse santo dia de sábado, para nós estudar. Os que já estão presentes, os que não vamos ouvir depois, a Bíblia, a canetinha, vocês ficam bem à vontade. Nós estamos estudando sobre os acontecimentos, né? Acontecimento vindouro, sinais dos tempos, a grande profecia de nosso Senhor. Deus sempre ele vai mostrando para os seus filhos o que vai acontecer. Foi assim lá no passado, é agora nos nossos dias, mostrando o que vai acontecer no futuro para a vinda do seu filho. A gente pede a orientação de Deus e buscamos para nós entender, porque o Papai do Céu não deixa seus filhos sem saber. Só se nós não queremos prestar atenção ou não queremos entender, mas para nós entender, pedimos o Espírito Santo que conduz. Então você já pode pegar assim, vamos aqui, os grandes acontecimentos, né? E aqui que Jesus falou assim: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acredita, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais, prodígio, para enganar, se for possível, os próprios eleitos. Cristo já dá uma advertência, meus irmãos, cuidado. Muitos vão falar: Cristo apareceu em tal lugar, ou ele está em tal lugar, Cristo está ali. Não acredita. Quando Jesus voltar, todos os olhos vão ver ele nas nuvens do céu. Ele não vem um pouco aqui, um pouco ali, não. Mas ele já advertiu que isso ia acontecer. E já aconteceu no passado, que a gente fala assim: olha, Cristo está em tal lugar. E não acredita. Ele já deixou essa advertência. Falsos profetas, profetizando as coisas que não tem nada a ver, enganando. E aqui Jesus falou: olha, cuidado, meus filhos, se for possível, eles enganaria até os eleitos. Se for possível, ele enganaria até vocês que estão estudando a Bíblia. Então, nós pedimos a orientação de Deus e cuidado, porque a advertência Jesus já falou. Lucas 21, 25 e 26, né? Respondendo às perguntas de qual seriam os sinais da sua vinda e do fim do mundo, que disse Cristo. Ele fez uma pergunta e ele não deixa sem resposta. Deus não deixa seus filhos sem resposta. E ele respondeu aqui: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, a perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que se desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha, vai acontecer. Será que está acontecendo? Aconteceu no passado? Será que aconteceu? Vamos ler um pouquinho, depois nós comentamos mais um pouco sobre esse sentido. Ele fala também: logo em seguida, a tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Aqueles dias já aconteceu no passado e Jesus está advertindo: vai acontecer. Mateus 13, 24 e 25 também ele comenta alguma coisa: mas naqueles dias, após o referido tribulações, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e o poder do céu serão abalados. Naqueles grandes dias. Quando ocorreu um fenômeno de escurecimento do sol? Já ocorreu. Quando ocorreu?
Foi em 19 de maio de 1780. Esse dia de 19 de maio de 1980, o conhecido na história como Dia Escuro. Nesse dia, um lugar intenso do novo mundo para o qual todos os olhos então se voltaram, e correu o maior dia, um fenomenal escurecimento. Acenderam-se luz em muitas casas, os passarinhos desapareceram, as galinhas se retiraram para os poleiros, em harmonia com a impressão que Deus claramente predizeram seria produzido pelo sinal. Muitos pensaram que houvesse chegado o dia do juízo. Muitos acharam que esse dia seria o dia do juízo. Nesse dia, 19 de maio de 1780, aconteceu um fenômeno, mas Jesus já tinha falado que ia acontecer. Aí você pode falar, mas foi lá em 1700 e a vinda dele. Ele falou que ia acontecer sinais quando perto da vinda dele, e está acontecendo outras coisas, daqui um pouquinho nós vamos ver. Quando escureceu, então, e a lua não deu a sua luz, na noite seguinte, o escurecimento do sol, ali de 1780, embora a lua fosse cheia, a noite interior, a escuridão dessa noite foi tão intensa que por alguns tempos nenhum corpo luminoso apareceu no céu. Uma folha de papel branca segurada poucos centímetros ou poucos centímetros de distância dos olhos não podia ser vista. A escuridão foi tensa. A lua, na noite anterior, tinha sido lua cheia. E vocês sabem que a lua cheia, ela mantém uns dias, que a lua fica maiorzona, né? A nossa lua cheia, a claridade. Vocês que às vezes moram numa chácara, ou moram num sítio, na noite de lua cheia, vocês vê as coisas na terra, clarinho, luminoso. Na outra noite seguinte, a mesma coisa, a lua escureceu, né? Então, que sinal deveria seguir ao escurecimento do sol na lua? E as estrelas caíram do firmamento. A estrela caíram do firmamento. A coisa, assim, Jesus falou, vai aparecer sinal no céu, no firmamento, vai aparecer muitas coisas no mar. Na manhã do dia 13 de novembro de 1833, deu-se a mais admirável exibição de estrela cadente que o mundo viu e celebrou, né? Aqui se alguém tiver o certo de apreciar a queda das estrelas ocorrida na manhã do dia 13 de 1833, viram provavelmente uma maior manifestação de fogos de artifício celestiais que já sido presenciado desde a criação do mundo, ou pelo menos que você encontra nos anais ou nos escritos da história. A extensão de chuva foi tal que cobriu uma parte considerável da superfície da terra. E como o escurecimento do sol, da lua, foi considerada por muitos que apreciaram como prenúncia da vinda do Filho do Homem. Muito naqueles dias já achava que era a vinda do Filho do Homem. Já tinha chegado o momento. Lembra quando lá atrás nós estudamos que o povo prestou atenção no que Jesus falou, ali sobre Jerusalém, quando o exército cercou, quando o exército retiraram, e o povo de Deus que tinha prestado atenção naquilo que Jesus falou, quando vocês vê acontecer essas coisas, a destruição vem. E eles fugiram, e não aconteceu com eles. Deus também está falando para nós. Esses acontecimentos não é para nós ficar apavorados. Por mais que ele falou que muitos vão desmaiar de terror, muitos vão ficar apavorados, mas isso é um alerta que Deus nos está dando
para quando começar a aparecer de novo essas coisas, nós não ficar apavorados. São sinais que Jesus falou da vinda dele. Então, não é para a gente falar, nossa, e agora? O que vai ser? Não, calma. Deus está conosco, Ele está nos mostrando, nos preparando para os grandes acontecimentos. Qual seria na terra o sinal da vinda do Filho do Homem? Que sinal então na terra que seria da vinda do Filho do Homem? Vários sinais Jesus já tem mostrado para nós. Nós estamos estudando já há vários dias os acontecimentos do passado, os acontecimentos do presente e os que vai no futuro. Mas a vinda de Jesus está muito próxima. Ele está muito próximo. Ele fala assim, sobre a terra angústia entre as nações e a perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que são breviadas. O mundo por os poderes do céu será abalado. Preverão porque o poder do céu será abalado. Eu quero falar para vocês, será que está acontecendo alguma coisa disso já nos nossos dias? Como é que nós está preparando? Aqui então, em Lucas, ele nos descreve assim, descreve os sinais que precederão o fim, como evento cósmico, sinais no sol, na lua, nas estrelas e sinais na terra. A angústia da nação em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante das ameaças e das desgraças futuras. Homens desfalecendo de terror na expectativa das coisas que sobrevirão o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Olha, os poderes serão abalados e homens desesperados. Vamos ver alguns acontecimentos recentes que nos faz pensar sobre o final dos tempos. Algum acontecimento. E será que está acontecendo já algumas coisas assim? Porque às vezes a gente no corre-corre do dia e assim às vezes a gente não está prestando muita atenção nos acontecimentos. Então vamos ver algum acontecimento. Esse mês já tivemos um tornado passando pelo sul do nosso país. Explosão solar que fizeram aparelho eletrônico não funcionar. E na América Central, apagão e terremoto em várias cidades no céu e luminosações como os trovões vermelhos. Isso que eu estou falando ocorreu recentemente. Vocês viram? Ou viram as notícias dos acontecimentos? Né? Bramido assombroso no mar de Santos. E nesta quinta tivemos em São Paulo um prédio de rojão que explodiu, atingindo até 3 quarteirões, causando quebras de vidro, tremor na terra, fazendo com que a Defesa Civil desocupasse 21 casas com risco de desmoronamento. 21 casas ali, as famílias teve que se retirar. Como dito, muitos ficarão horrorizados diante de tantas tragédias. Recentemente, Jesus não falou que ia ser no mundo todo, ele falou, olha, vai acontecer e muitos vão ver em vários lugares. Ah, mas você vai falar, não, mas o prédio que estourou em São Paulo, tudo assim, mas será que foi por acaso? O mar agitado, será que está sendo por acaso? Ou Deus está mostrando sinais para nós preparar cada dia mais, porque vai vir? Vê essas famílias que moram de roda desse prédio que explodiu. Será que elas teve angústia? Será que ficaram apavoradas? E agora uma luta, não sei de quantos anos para conseguir sua casa. Agora a Defesa Civil fala, vocês retiram porque isso aí pode desabar a qualquer momento. Um sonho que pode ser destruído. Essa cidade no sul, quantas famílias foi cefada
e quantas famílias desabrigadas. Um furacão é por acaso? Jesus já falou, quando você vê terremoto, maremoto, em alguns lugares, né? Ele avisou que isso podia acontecer. Isso não é por acaso que está acontecendo, né? Ele falou que havia sinais. Desde quando está acontecendo algumas coisas que falou, é um fenômeno. É um fenômeno que está acontecendo. Não sabemos por quê. Não sabemos sim porque está escrito. Jesus falou que nos nossos dias podia acontecer que ele deu uma advertência, falando que ele estava em algum lugar, falsos ensinos, falsas pregações, sinais, o mar ficar violento, né? E muitos se desmaiarão, muitos, porque não vai aguentar o serviço. Eu não estava lá e muitos de vocês não estavam lá também, mas pensa nessa angústia dessa família quando veio esse furacão levando tudo. Como ficaram eles? Mas Jesus falou, vai acontecer. E ele falou também que nós estamos nos dias de Noé, onde casava, dava em casamento, fazia festa, até o barco foi fechado e veio a chuva e destruiu. Mas quantos anos foi pregado que ia acontecer? Porque naquele tempo não chovia na terra, era um vapor que subia. Mas por que Deus falou para fazer aquele barco? Preparando o povo para ser salvo. E serviu de zombaria. Muitas vezes hoje na pregação do evangelho falando que aconteceu, não, isso é sinais da natureza, a natureza, sim, são sinais da natureza que Deus está mandando para você preparar, porque a porta da graça está perto de ser fechada e Jesus está voltando, e Ele não quer deixar a gente sem saber. Ele falou, olha, quando acontecendo essas coisas, começa a preparar. Então, sinais, este é um quadro exato de estar dessas coisas, dessas coisas, o estado do mundo atual, em fase da vinda de Jesus, né? Isso é uma coisa que vai acontecendo, é o estado do mundo que está acontecendo, os sinais. Mas aqui em Lucas, que ele nos dá sinal, mas ele fala, então se vê quando acontecer essas coisas, quando disse Cristo seria o grande evento seguinte, ele falou, então se vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Tudo isso acontecendo, você vai ver o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Sinais. Esses sinais não é para você ficar apavorado. Ainda Lucas 21, 28, que disse que Cristo deveria ser o povo fazer quando essas coisas começasse a acontecer. O que nós deveremos fazer quando essas coisas começarem a acontecer? Já começou a acontecer. Como nós devemos reagir? Qual é que é o nosso modo de viver? Como é que nós vamos reagir? E ele já deu uma assim, ele fala assim, ora, ao começar estas coisas suceder, exaltai, ergue a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus falou? Não é para nós ficar apavorados, não é para nós ficar agora angustiados. Ora, conversa comigo, conversa com meu Pai, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, a vinda de Cristo está muito próxima. E Ele fala que é para nós erguer a nossa cabeça, não ficar apavorado. Você pode ficar triste, somos humanos. Os acontecimentos que teve lá nessa cidade, a gente fica triste por ver que muitos perderam sua vida, muitos foram machucados e muitos ficaram sem o seu lar. Precisa de ajuda, precisa das nossas orações e ajuda financeira. A gente fica triste, mas Jesus fala assim, ó, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O acontecimento lá no Porto de Santo, o mar que o mar está fazendo, as coisas que está vindo outros terremotos por aí,
O Brasil nunca teve terremoto, nunca foi abalado. Você presta atenção que desde quando está acontecendo no nosso país, né? Mas sinais, e Jesus fala, né? Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus queridos, está muito próximo a vida de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos dá sabedoria, que o Espírito Santo nos conduza no caminho certo. E quando nós, com a cabeça erguida, aquela nuvinha que aparecer Jesus, nós encontrar com Ele nos ares para a Canaã celestial. É meu desejo que nós esteja pronto. Até o próximo estudo. Um abraço a todos.